Boa noite. Essa aula de vocês agora começou a gravar mais rápido. A outra eu fiquei, sei lá, acho que uns 30 segundos esperando dizer que estava gravando. Bom, hoje a gente tem aqui um conteúdo nada novo, que é só quero fazer alguns exercícios com vocês. Na verdade, antes de eu fazer os exercícios com vocês, eu quero perguntar se vocês têm alguma pergunta, né? Alguma dúvida, alguma coisa de conteúdo que não está claro. Acaba que com os exercícios que a gente vai fazer, a gente vai revisitar várias coisas aí, né? Mas ainda assim, vocês querem perguntar alguma coisa? Olha, a única coisa que bom, pelo menos eu reparei de dúvida nessa última lista 5 que teve foi que com tanta matéria, com muita coisa parecida relacionada à simbolização e, enfim, e valores também, às vezes eu fico um pouquinho perdido no enunciado da questão mesmo, que o enunciado pede, entendeu? Mas eu Tá. acho que resolvendo questão só nessa dúvida aí. Entendi. Tem que ter cuidado, porque às vezes você faz uma coisa, você sabe o que é para ser feito, mas acaba você entendendo outra coisa, né? E aí pode se atrapalhar, né? Então tem que ter essa precaução mesmo, esse cuidado de ler com atenção, pensar se faz sentido o seu entendimento, né? É importante mesmo. Hoje eu vou postar a avião para vocês, tá? Avião 2. Eu até já comentei no Classroom mais cedo sobre como eu vou aproveitar a nota da avião 1. Ficou claro para todo mundo? Vocês E viram? eu não lembro se você colocou lá, mas tem a data de Ainda vou caso postar. de Então, inicialmente eu estou pensando em falar para vocês entregarem até sexta-feira que vem, tá? Então vocês vão ter aí uma semana para poder fazer. E as recomendações são, eu vou passar com mais detalhes, né? Mas é para ser individual, tá? Vocês não podem colar. Tem que ser feita à mão. Coloca o nome de vocês e aí pelo Classroom mesmo. Não vou utilizar o Kahoot. E aí vai valer 10, né? A prova, o Avion. E eu vou utilizar a porcentagem de acerto de vocês que eu tenho acesso no Classroom, no Kahoot. A quais questões vocês acertaram, a porcentagem de acertos, eu vou atribuir a pontuação extra nessa V12 que eu vou postar hoje, tá? Então, ficou claro? Tá beleza? Eu só fiquei um pouco confuso. Hum. É que, por exemplo, você falou, tá lá, se você acertou de 80 até 100% das questões, você ganha 1,5 ponto. E aí embaixo você coloca uma nota avisando que se a pontuação ultrapassasse o 100, você colocaria isso nas próximas essa nota sobressalente nas próximas aviões. Só que aí eu fiquei confuso. A nota tipo, é 0 a 10 ou 0 a 100? Tipo, eu fiquei meio bugado nisso. Ah, tá. Eu poderia ter posto não 1,5, mas 15. Eu falei, o 15 de 100 e tal, tá meio que nessa Seria o dúvida. 15 de 100. Isso. Tá, Isso. beleza. Tá? Ou poderia ter posto 10, né? E aí 1,5 de 10. Aham, sim. Tá? Beleza? Mas é Beleza. isso aí. Fala aí, Lívia, pode falar. Boa noite, professor. Deixa eu Opa. te perguntar. Hum. Quando que o senhor vai disponibilizar a avião e o gabarito no Quando? Classroom? Ou como? Quando? Quando? Eu acho que só semana que vem. Tá? Só semana que vem? Só semana que Tá vem. bom. E como você vai disponibilizar? Não, só ainda terminando, porque ainda teve um coleguinha de vocês que teve um problema à parte, e aí eu deixei ele fazer ainda até agora, esse domingo. Então, como vocês sabem, né? Se quem tiver problema, assim, extra, né? Coisas fora, assim, que não tenha como, isso me avisa que eu sou super flexível. Então, eu consigo alterar, assim, a data e tudo mais para nesses casos excepcionais, né? Então, vou esperar ele fazer, depois que ele fizer, aí eu vou postar o gabarito e as questões também do Kahoot para vocês. Aí, como, né, eu vou... É igual, eu posso postar assim, escrever no PDF as questões e dizer qual era a resposta correta, né? Tá?
E aí vai ser no material qualquer lá, dentro do tópico do avião 1, vou pôr um PDF lá, beleza? Os enunciados com as respostas, Tá, tá? beleza, tá ótimo. E, inclusive, eu acho que vocês não sabem exatamente qual foi a porcentagem de acerto de vocês, né? Então, vou fazer isso também. Dar o feedback para cada um de vocês com a porcentagem e o que acertou, o que errou. Beleza? Então, aí vocês vão ficar bem cientes de tudo aí do que houve. Tá legal? Então, assim, esse lance da Avion 1, aí você pode falar, pô, mas eu fiquei nervoso, mas eu sabia fazer. E aí eu fiquei com uma porcentagem baixa, eu não vou ganhar pontuação extra, né? Eu espero não estar sendo injusto com ninguém, né? Até porque, eu pensei assim, pô, ok que ele vai ganhar pontuação extra, que é um extra. Pouco, baixo. Mas se ele sabia fazer Avion 1, então ele vai saber fazer bem Avion 2. E aí nem vai precisar da pontuação extra. Tá certo? Então acho que tá justo aí com vocês. Pelo menos foi o que eu pensei da melhor forma para ajudar vocês aí. Tá legal? Mais uma pergunta? Sem perguntas? Vocês estão achando ok a matéria, tirando esses probleminhas assim de entendimento, tal, de enunciado e tal? Hoje a gente vai tentar abraçar um pouco esse assunto, rever cada partezinha do conteúdo das aulas anteriores, né? Nessas poucas questões que eu elaborei aqui. Essas questões que tem aqui são questões que eu já passei em provas do ano passado, ou tirei da lista, não refiz nenhuma questão nova para essa aula de hoje, só selecionei algumas, talvez vocês tenham até já tido acesso a elas ou não, não sei. Mas, em todo caso, vamos lá. Aqui, né, vocês sabem que vai estar sempre marcado porque estava utilizando isso aqui na aula anterior também, né? Então, o que eu quero fazer nessa número 1? O que a gente quer fazer nela, né? Eu quero mostrar, então, o enunciado já diz, né? Que você tem que fazer isso, você não tem que verificar alguma coisa, você tem que mostrar, tá? Por meio de simbolizações e sequências de equivalências, que cada item a seguir consiste de um enunciado e sua negação, tá? O que quer dizer? Em cada item, aqui A e B, você tem dois enunciados. Um é a negação do outro. Ou seja, a negação desse que você toma vai dar exatamente o outro, tá? É a mesma coisa que falar, os dois não são equivalentes. Um é equivalente à negação do outro. Ou seja, você pegando o enunciado que você tem, negando ele, tem que dar equivalente ao outro enunciado apresentado. Tá claro o que a questão está pedindo? A questão não está dizendo que os dois enunciados são equivalentes. Se fosse, você teria que, a partir de um, conseguir de alguma forma chegar até o outro. Tá legal? O que a questão está pedindo é que você mostre que um é a negação do outro. Show de bola, né? Tranquilo aqui? Tudo certo. Tá. E veja que como você poderia fazer isso? Como? O jeito que está pedindo aqui é que fosse por meio de simbolizações. Então, você tem que simbolizar. Então, para começar, você não pode tentar ler o enunciado que foi apresentado e chegar numa conclusão de como é a sua negação. Justamente, tem um não, então vou apagar esse não aqui. Na negação dele não vai ter esse não. Não é assim que a gente faz, tá? Não tenta absorver o conteúdo que está aqui, o contexto que está aqui, né? Tem que simbolizar, e aí você vai ignorar o que cada coisa quer dizer, e vai ser muito mais fácil, inclusive, você vai conseguir justificar pelo que você já sabia anteriormente das equivalências, né? E aí, você tem que simbolizar, então, e também chegar a essa conclusão por meio de sequência de equivalências, né? Essa seria a única forma de mostrar o que eu quero? Eu quero mostrar que um é a negação do outro. Tem por interpretação também, né? Por interpretação. Interpretação é o que exatamente?
Então, essa era a parte do enunciado que eu não lembrava, porque na lista 5 tinha isso, né? A lista 5 é dessa parte de enunciados quantificados? Tinha parte de Essa foi uma dúvida interpretação. sua? Tá, então É, depende, o termo interpretação depende para qual tipo de enunciado você está olhando, tá? Se você está olhando enunciado que ele não é quantificado, a interpretação são combinações de valores que cada componente vai ter. Então, uma componente pode ser verdadeira, outra pode ser verdadeira, outra pode ser falsa. Essa tripla que eu acabei de falar é uma combinação, é uma interpretação. Agora, se você está olhando o enunciado quantificado, uma interpretação que você vai ter para aquilo depende de um domínio e depende de propriedade. Ou seja, depende do contexto que você está olhando. Então, aí você tem que pensar no enunciado quantificado em situações que façam dar um valor específico àquela expressão sua, igual a gente viu no final da aula passada. fechou. Aqui eu estou pedindo para mostrar que eles são equivalentes, na verdade, um é equivalente à negação do outro por meio de sequências de equivalência. E aí minha pergunta foi: a única forma de mostrar que um é negação do outro é por meio de sequências de equivalências? Sim. Uma pergunta anterior. O que é sequência de equivalências? Eu, a partir do enunciado, obter negação desse enunciado, e a partir dessa. Desculpa, obter a equivalência desse enunciado, e a partir dessa equivalência, encontrar outra equivalência a esse enunciado que foi equivalente ao primeiro. E aí, assim, sucessivamente, até chegar a um ponto que eu não tenho mais para onde ir e acabo voltando para trás. E fazendo Isso. aquelas transformações da tabela verdade lá, basicamente, né? Da negação de uma implicação, por exemplo. O que o Iago, foi eu que estava falando agora? Né? O que o Iago estava falando é quase isso mesmo, porque, mas aí, no caso, a gente não quer ir para algum lugar e até onde a gente sabe que não, onde vai voltar para trás para fosse para frente. Nesse Não é caso, a gente isso. quer chegar no A outro, gente né? quer chegar no outro, Então você tem uma expressão associada a um enunciado, vai por a negação dele, e aí sim, tudo que você falou está correto, por meio de relações e equivalências que tem a ver com o que o Rafael falou, no sentido de a gente entende essas equivalências básicas que existem por meio da tabela verdade, né? E aí, mas são coisas básicas. Dadas essas coisas básicas aí, você aglomera isso tudo e tem uma expressão grande, e aí você vai avançando passo a passo, aplicando essas coisas, né? E aí você consegue chegar na outra expressão. Aí minha pergunta foi, então beleza, vocês entendem o que é isso aqui. Minha pergunta foi, teria alguma outra forma? Pela interpretação lógica da coisa, né? Como é que eu posso dizer? Da semântica das coisas mesmo. Aí você Denunciado. está querendo entender o que cada componente se refere e tentando justificar com que base. Só que no caso teria que ser algo de algum conhecimento prévio também, né? Não é assim que a gente faz. Uma outra Tá. forma. Fala aí, Iago. Eu não consigo muito bem ver assim como eu Travou faria seu de outra microfone, essa forma. internet aí e tal. Tá ruim? Eu Oi? acho que é dele, relaxa. Você tá falando normal aqui. Deu uma travadinha. Alô? Voltou, relaxa. Aí. E eu tava aqui falando, Iago, a gente não tá te ouvindo não. Não tá te ouvindo não. Ah, tá. Eu pensei que a Rafael tava falando com você, professor. Não, Enfim. eu que caí, eu não sabia que eu tinha caído. Eu tô aqui parado olhando assim. Ah, beleza. Então, E engraçado, não, rapidinho, engraçado que, sei lá, 3 segundos antes de você falar, eu pensei assim, pô, enquanto você estava ainda começando a falar, eu estava pensando assim, na aula anterior a internet não caiu e nessa ainda não caiu. Aí o que aconteceu? Caiu. Incrível, né? Força do pensamento aí, ó. Não posso pensar nessas coisas não. Mas fala aí, Iago. Não, então, o que eu observei aqui, nesses dois casos em específico, eu não sei se seria possível fazer equivalência, porque no primeiro enunciado A, eu estou falando de
um objeto bem definido. Eu estou falando que eu estou explicando para He-Man, para o meu colega. E no outro, no B, eu estou falando que existem alunos que estão fazendo alguma coisa e tudo mais. Então, em um eu estou falando de algo que é quantificado, que eu sei quantos são, e no outro eu estou falando de uma maneira mais geral, eu não sei exatamente quantos são. Então, não sei se isso implicaria numa Não, mas impossibilidade. eu estou me referindo só a esse ponto, por exemplo, só esse ser negação desse. Ah, tá, mas eu entendi o que você falou, que é agora nesse daqui, como é quantificado, a interpretação acaba que foge um pouco esse conceito, né? Exato. Uhum. Eu também estava olhando para a questão de uma forma errada. Eu tava olhando como se, tipo, o primeiro enunciado Esse fosse da A. negação desse. Não. Não. Isso. Tá? Ô, professor, Fala. por exemplo, agora que eu dei uma olhadinha melhor na B, tem esses dois enunciados aí, um tem essa, eu esqueci o nome, esse existem, É a existencialização. tá, existencialização, isso. No caso desse por meio de simbolizações do enunciado, teria que simbolizar as variáveis também? Ou Isso. É igual nos no. dois Não, casos? não, nos dois casos não. Porque aqui você tem bem definido os seus elementos. Seria aquela simbolização normal que tinha lá no início, né? Isso aí. Ah, Enquanto essa tá. aqui Então, não. beleza. Tá, mas vamos tentar responder esse tipo de pergunta que eu fiz. Que era o quê? Bom, eu estou querendo ver algum outro jeito, pelo menos tentar ver aí com vocês, algum outro jeito de eu mostrar que esse não é equivalente à negação do outro. Por meio de sequência de equivalências, ok. Deixa eu tentar fazer uma pergunta diferente. Você tem aqui dois enunciados. Vamos supor que eu quero mostrar que um é equivalente ao outro. Aí eu vou refazer a pergunta. Como a gente pode mostrar isso? Olha, eu vou dar um chute. Eu falaria que tabela verdade colocando eles dois em uma conjunção. Os dois Conjunção enunciados é de uma isso aqui, né? conjunção. Sim, porque se os dois são equivalentes, eles teriam que ter o mesmo valor verdadeiro. Mas, mas, Não, se, tá. mas esse poderia ser falso e esse poderia ser falso. Ainda estão combinando os valores. E a conjunção é falsa. Isso a gente viu. O que tem que satisfazer de modo que eles sejam equivalentes é que a biimplicação e não a conjunção, a biimplicação seja sempre verdadeira. É isso que significa enunciados serem equivalentes. Se um é falso, o outro é falso. Para alguma interpretação aí. Se um é verdadeiro, o outro é verdadeiro. Porque eu Alguma pensei interpretação na aí. tabela verdade da implicação, é porque tem aquela parte dos dois falsos também, né? Mas aí, de qualquer jeito, eles têm o mesmo valor. Os dois falsos concluem verdadeiro. Os dois verdadeiros concluem verdadeiro. A única coisa que faz ficar falsa a implicação é justamente quando eles não concordam no valor. Um é falso, outro é verdadeiro. Certo? Eu acho que algumas pessoas levantaram a mão, depois abaixaram a mão, mas vocês não querem mais perguntar, não? Não, quando o Rafael comentou aí da conjunção, eu falei, é bimplicação, só que aí você falou. Implicação. Isso. Em outras palavras, você consegue fazer com que um chegue até o outro por meio de sequência de equivalências. Mas, como seria um outro jeito de fazer isso? Lembram? Na aula 2 a gente viu isso. Depois a gente viu de um jeito melhor, por meio dessas sequências aí, então a gente consegue dar um passo a passo, linha por linha. Mas, primeira coisa, acho que vocês já falaram aí até, né? É a tabela verdade. Então, você monta a tabela verdade das duas expressões e as colunas associadas a essa expressão são iguais, exatamente as mesmas, os mesmos valores. Uma da verdadeira, outra da verdadeira. Uma da falsa, outra da falsa. Elas estão sempre combinando. Por isso que, em outras palavras, é exatamente o que eu acabei de falar. Se você fizer agora a biimplicação das duas coisas, vai dar uma
tautologia. Ok? Então, concordam isso? Que para que a gente verifique que duas expressões são equivalentes, basta montar a tabela verdade. Não estou fazendo essa construção, essa demonstração por meio de sequência de equivalências, mas por meio da tabela verdade. É um jeito. É o melhor jeito? Não, de jeito nenhum. Porque pode ter uma tabela muito grande aí, né? Se você tivesse, por exemplo, 10 componentes distintas, já teria 1024 linhas aí, porque é 2 elevado ao número de componentes. Então, você teria um trabalho enorme, o que não é viável. Porém, quando a gente tem a gente sabe de antemão essas equivalências, a gente consegue fazer com que uma expressão consiga ser escrita pela outra expressão, fazendo justamente essas equivalências. Ok? Entenderam que a gente tem essas duas formas, então? Sequência de equivalência ou a própria tabela verdade, a gente consegue verificar isso. Tá? E aí, eu não quero aqui ver que uma é equivalente à outra, não é isso que eu quero. Eu quero ver que uma é a negação da outra. E o que seria verificar isso na tabela verdade? Se fosse equivalente, era verificar se as duas colunas estivessem concordando sempre. Agora, não são equivalentes, seria o quê? Discordam sempre. Discordam sempre. Isso aí. É um outro jeito. Mas não é esse jeito que eu estou pedindo. Então, se eu peço isso em algum lugar, em alguma avaliação, mostre por meio de sequências de equivalências alguma coisa, então você não pode montar a tabela verdade, mesmo sabendo que a tabela verdade é um meio para obter o possível coisa que eu quero. Tá? Se eu estou pedindo sequência de equivalências, é essas sequências aí de linha em linha que você consegue reescrever uma expressão lógica. Tá legal? Tá claro? Jóia. Então, esse é o primeiro passo, é entender bem o enunciado, né? E aí, o que tem que fazer? Tem que simbolizar ambos, né? E verificar que você negando ele, consegue chegar até o outro. Então, olha o que está dizendo. Explica o Python para He-Man, meu colega. Mas ele não entende. Não a entende, né? Ele não entende o que, de fato? Não entende Python, né? Ele não a entende, né? Ou você poderia falar, poderia pôr, ele não entende a explicação, seria uma outra possibilidade, né? Aqui eu estou meio que absorvendo esse a entende, a linguagem Python, né? E não a explicação de fato, certo? Mas caso você pusesse aqui e legendasse de acordo e fizesse sentido, ia estar de boa. Tá legal? Ia estar correto. Tá? Mas vamos voltar ao enunciado, né? Veja que aqui está. Explica o Python para He-Man, meu colega. Isso daqui está entre vírgulas, né? Quando está entre vírgulas é o que a gente chama de aposto, né? É uma adição de informação que, inclusive, ela poderia ser removida daqui e você não perde o significado da frase, no sentido dele não ter entendido, ainda se mantém. É uma adição de informação aqui que você está mencionando, ou seja, é uma componente que está fazendo a conjunção com a componente anterior e também com a seguinte, né? Beleza? Então, você tem, explica o Python para He-Man, He-Man é o meu colega, He-Man entende Python, beleza? E aí a gente tem bem direto, né, a conjunção disso tudo, P e Q e não R, tá legal? Essa é a simbolização desse enunciado aqui. Eu acho que quando você falou alguma coisa, Iago, você inclusive falou um pouquinho diferente do que está escrito aqui. Não lembro. Mas tá bem? Uhum. Tá. Então vamos para a próxima. A próxima, né, é a que ele diz que é a negação da anterior, né? Então, ó, se explica o Python para He-Man, então você já tem aqui
uma causa acontecendo. E aí, retornando a conceitos lá do início do curso. Para você simbolizar o enunciado, tenha claro primeiro onde estão os conectivos aí. Às vezes, é interessante que você, inclusive, reescreva o enunciado para ficar mais evidente cadê as componentes e como elas estão se relacionando com os conectivos. Tá? A gente vai ver no final dessa revisão enunciados que eles aglomeram informação. Então, ele meio que mistura propriedades com elementos e você, se separar, vai ficar muito melhor. Fala, Iago. Professor, no primeiro enunciado ali da A, você falou que se removesse o aposto ali, não alteraria o significado. Mas, nesse Alteraria caso, o enunciado. alteraria o enunciado, isso implicaria em todo o que eu quero fazer. E mudaria tudo. A não ser que eu também removi. Só que aí no segundo enunciado eu não analisei se mudaria, né? Mas, enfim. Aí essa componente já não estaria mais aparecendo, não deveria aparecer depois também, né? Então, uma coisa é o efeito que a gente entende do português do aposto lá, né? Mas fato é que está tendo essa informação aqui. Então, você não pode deixar de simbolizá-la, né? Tem que ter cuidado com isso também. Então, se explica o Python para He-Man, a vírgula dá a consequência que vem depois, né? Então, isso tudo que vai vir para cá é a consequência dessa causa. He-Man aí entende se é meu colega. Então, veja que esse se dá a pausa dessa componente com essa componente, de modo com que vem depois é a causa dessa parte daqui. Beleza? Retornando também a conceitos anteriores lá de trás, né? Tem que ter muito cuidado, porque não quer dizer que o que vem à direita, na segunda parte, né? Não quer dizer que o que vem na segunda parte, ela é a consequência do que vem na primeira parte, né? A causa é He-Man ser colega seu aí, o meu colega. A consequência é ele entender. A Python, né, no caso lá, né? Ok? Então, aqui a gente tem a simbolização exatamente como está aqui, né? Se explica um Python para He-Man, então, se He-Man é meu colega, então He-Man entende Python. Beleza? Show de bola? Essa questão de simbolizar essa número 1, essa letra A, tá gerando problema para vocês? Ou tá bem tranquilo isso? De boa. E para os Tranquilo. demais? Tranquilo? Tudo bem aí? Tá bom. Então, o que eu quero fazer é dizer que a negação de um é equivalente ao outro. Então, você pode escolher. Escolhe esse, por exemplo, nega ele e tenta chegar a esse. Ou o Ah, não contrário. precisa ser na ordem que tiver ali, então. Não, porque um é a negação do outro. Então, o A é a negação do B, ou B, e B é a negação de A, né? Você tem a mesma E, informação. e aqui, eu tenho uma pergunta. Porque ali no gabarito, você colocou a negação do segundo enunciado. Isso. Se fosse para negar o primeiro enunciado, porque a gente já viu que com uma conjunção você consegue negar e vira uma disjunção. Pode ser. Fazendo com duas também viram duas disjunções? Sim. Sim. Tá. Então, o que você está falando não é exatamente o que está aqui. Ah, é o que está aqui, mais ou menos, né? Sim. Pode fazer isso, sem problema. Tá? Beleza. Só para deixar claro para todo mundo, né? O que ele está falando é isso aqui, né? Isso daqui negado. Isso aqui a gente sabe que se fossem duas, né? Fosse negado, teria a lei de De Morgan aplicada, faria isso. Mas como são mais duas, são três, né? E aí? Né? Você pode verificar, pode conseguir escrever justamente isso também, que é assim, e chegar a essa conclusão por meio de sequência de equivalências também. Sabe como? Pô, dá pra transformar B e C numa variável D e Perfeito, fazendo isso e isso, depois trocar tudo de novo? isso aí mesmo. Então você nem precisa trocar exatamente, mas é usar uma propriedade que é a associatividade, que é isso daqui.
como está tudo com a mesma operação, você consegue escrever, então, com os parênteses onde você quiser. Você pode pôr os parênteses para esse par, ou pode falar igual o Jonathan comentou aí, que são os parênteses assim, por aqui assim, né? Pode Eu embaralhar por meio pensei. da comutatividade. E aí, o ponto que você tem, então, uma conjunção, exatamente como aqui. Eu Esse pensei um daqui pouquinho naquela é um questão operando e esse é outro operando. eu pensei naquela questão da generalização, né? Que quando você nega, fica um monte de junção e Ah, a gente existencialização. viu, né? A gente viu É, isso na aula passada, porque só a que eu gente não sabia se aplicou. isso se aplicava aí também. Mas... Isso. A gente viu isso lá mesmo, verdade. Né? E aplicando aqui você teria a negação dessa conjunção ou a negação de C. Aplicando a lei de De Morgan aqui agora, né, que é o que ficou, então você vai ter negação de A, negação de B ou negação de C. Certo? Bom, é um jeito, você pode sair da primeira expressão, chegar até a segunda expressão, sem problema, né? Estou fazendo dessa forma aqui, que peguei a segunda, neguei ela, e aí a gente tem que ir passo a passo, por meio de sequência de equivalências, né? Deixa eu botar para carregar aqui o tablet. Então, beleza. Professor, Aí, oi. deu uma travada aqui por causa da minha internet. Tem como você explicar da primeira expressão para a segunda, que eu só vi essa parte aqui da segunda para a primeira? Então, você viu quando eu falei o objetivo que a gente quer? O que a gente quer Sim, fazer? ver se é negado. Mas quando eu fui fazer a minha, eu comecei da A para ver se dá. Eu comecei da primeira para ver Ah, se dá a segunda. tudo bem, sem Então, problema você não, pode poderia fazer ser. só para mim ver se está certinho? Ah, tá. Você fez certo? Deu certo. Então tá Mas eu bom. queria ver o passo a passo, tipo, você fazendo. Para me aprender melhor, porque às vezes Entendi. eu fazia por causa que estava anotado no meu caderno, entendeu? Tá bom. Vamos ver aqui primeiro, depois a gente tenta a volta do outro jeito. Porque vai dar, se você fez, provavelmente tá correto. Né? Mas, claro, tem outros jeitos, né? A gente pode ver junto, sim. Tá? Então, assim primeiro, né? Você tem a negação de uma implicação. Então, a negação da implicação, a gente poderia fazer com mais calma, né? Que é ter, por exemplo, a negação da substituição da implicação, que é simplesmente a disjunção, certo? Então, você vai aplicar agora a lei de De Morgan, vai ficar negação da negação de A e negação de B. Então, você tem A e não B, que é justamente o que foi feito aqui. Então, você vai manter a primeira e vai fazer a conjunção com a negação da consequência, que é o que está aqui. E aqui, também você aplica exatamente a mesma ideia do que foi aqui em cima, né? Você tem a negação da implicação. Então, você vai ter o primeiro, aí esse camarada aqui vai se manter e vai fazer a conjunção com a negação desse segundo aqui, tá? Quem falou? Desculpa aí, Gabriel, né? O que Sim, o sim. Gabriel comentou foi tentar fazer negar a primeira e chegar até a segunda. Se você consegue fazer de cá para cá, daqui para cá, você consegue fazer também, né? Então você tem a negação de P e Q e não R, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente tem vários caminhos. Olha, eu posso tentar juntar, porque vê só, eu tenho isso daqui, P implicando em Q, certo? P implicando em Q, eu então tenho Q implicando em R, né? Q implicando em R. Então, eu quero que eles estejam juntos de alguma forma aqui, né? Então, eu vou pôr esse par de parênteses aqui, certo? Tá fazendo sentido isso? Só estou pondo isso para eu conseguir jogar para cá para dentro dessa negação de modo a chegar mais perto do que está aqui. Tá? Beleza? Então, a gente pode ir com mais calma, que é não trocar direto para a implicação, que já poderia, mas é fazer assim, ó. Primeiro é aplicar a lei de De Morgan, então. Então, você vai ter
não P ou a negação dessa conjunção. Beleza? Agora, a gente já tem uma disjunção, tá? O que é a disjunção? Se você lembrar da implicação, A implicar em B, isso daqui você pode substituir pela negação da causa ou a consequência, certo? Não é isso? Então, veja, se você tiver daqui, você pode vir para cá. O que dá no mesmo, se você tiver uma adjunção, você pode vir para cá, certo? Você tem essa equivalência. Ou seja, numa disjunção, você pode pegar um dos dois, negar ele, virar a causa, e o outro vai se manter na consequência. E isso que a gente vai fazer aqui. Porque o P eu quero que seja a causa. E veja que o não P aqui é o não A, vira o A na causa. E aqui está o não P. Então, isso vai virar o P, implicando nessa consequência que vai se manter. Beleza? Então, vai ser algo assim. Já chegou onde a gente queria? Não. Mas veja que vai ter esse mesmo papel. Você pode fazer a mesma regra que você fez até aqui, daqui para baixo, para continuar e ver a implicação aqui aparecendo. Porque você tem aqui agora a negação da conjunção. Então, isso aqui não vou mexer mais nada, porque já está o que eu queria ali até. Né? E aqui agora você pode aplicar a lei de De Morgan. Então, você vai ter não que ou R. Certo? Então, veja que é exatamente uma disjunção, em que eu quero que vire que, e aqui o não que aparecendo. O não que vai virar o que. Justamente aqui o não A virando A como causa. E o outro vai manter o valor dele. Então, não vou alterar em nada. Vai ficar P implicando em Q, implicando em R. Beleza? Gabriel? Sim, sim, tranquilo. Foi exatamente isso. Tá? Eu fui com mais calma. Poderia já daqui ter pulado para cá e daqui ter pulado para cá. Porque eu sei já de antemão que existe essa equivalência, tá? Que é justamente se você tem uma uma conjunção e ela for negada, eu já sei então que eu tenho A implicando em não B. Certo? Então poderia já vir direto para cá. Mas é bem melhor você ir com mais calma, que é justamente o que está aqui sendo feito. Tá? Bom, tá claro essa letra A? Podemos para a próxima? Posso? Pode. Pode ser. Ó, a próxima. Existem alunos que, mesmo estudando, resolvendo as aviões e tirando dúvidas, não passam em FMC. Tá? O enunciado está aqui. É interessante que vocês observem, primeiro, qual é o quantificador que eu estou usando. Né? É uma generalização, é uma de existencialização, né? Então, é a primeira coisa que você tem que entender, justamente porque isso vai fazer efeito, inclusive, no que você vai querer simbolizar. A existencialização, muitas das vezes, a associação existe uma variável que satisfaz uma série de coisas que vai vir a seguir. Vai ter muito essa associação. Enquanto que uma generalização vai falar todas as variáveis, se elas satisfazem alguma coisa, então vão satisfazer a outra. Ou não, pode ser que seja. Todas as variáveis satisfazem uma série de coisas. Mas tem que tomar esse cuidado do tipo de quantificador que você está usando. Tá? Então, veja, primeiro, as componentes, né? Então, a variável é aluna,
a variável estuda, resolve as aviões, tira dúvidas, passa FMC, certo? Com isso a gente já ganha, de fato, aqui as componentes, beleza? X é aluno, X estuda, X tira dúvida, resolve avião e passa FMC. E veja que a primeira frase, o primeiro enunciado, é justamente isso que eu estava mencionando, né? Então, existe essa variável que satisfaz o quê? A aluna resolve, estuda, né? Ela estuda, resolve exercícios de FMC, tira a dúvida, não passa FMC, certo? É justamente essa sequência de conjunção que está aqui, beleza? Enquanto a outra, é justamente isso que dá o todo, tem que ter cuidado de que eu estou mencionando se todos satisfazem a série de coisas ou todos das variáveis ali que satisfazem alguma coisa, você tem alguma consequência, tá? Isso foi o que eu tentei chamar muita atenção em 2 aulas passadas, beleza? E o exercício aqui é bem parecido com os outros que estavam lá. Porque, veja, todos os alunos que estudam e tiram dúvidas satisfazem alguma coisa, né? Aqui tem uma vírgula, né? Aliás, não tem vírgula, mas o C dá essa pausa aqui, né? Então, todos os alunos que estudam e tiram as dúvidas vão satisfazer alguma coisa. E que coisa é essa? Se resolve as aviões, passam em FMC. Então, você tem essa série de coisas como causa, que é ser aluno, estuda, tira dúvida. Como consequência, você vai ter resolver a avião é causa para que passe em FMC. Tá claro isso aqui? Ok? E, de novo, eu poderia inverter aqui e não ia alterar a simbolização. Por exemplo, colocando todos os alunos que estudam e tiram dúvidas passam em FMC se resolvem as aviões. Ok? Vai dar na mesma simbolização aqui. Porque eu já estou dizendo que a causa é isso aqui. Ainda estou garantindo que a causa é resolver as aviões. Tá? Mesmo alterando a ordem e colocando para o final. Bom, e aí tem que, de novo, chegar à conclusão que a negação de um é justamente equivalente ao outro. Eu nem coloquei o gabarito aqui, mas eu acabei fazendo com a turma anterior. E aí, vamos lá. Eu quero sair de um, chegar até o outro. Pela negação desse primeiro, né? Então, você poderia sair da negação do para todos, chegar aqui na fórmula do existe, que está lá. Eu quis fazer dessa forma, vocês podem fazer da de vocês que acharem melhor, tá? E os Professor, caminhos também podem ser vários. Oi, Rafael. sei que já estou adiantando uma parte aí, mas essa segunda linha aí você colocou nesses 2 blocos para já ficar mais parecido com a estrutura do segundo enunciado, né? Ou tem outro motivo? Exatamente por isso. Tá. Então, o primeiro ponto é você ter claro onde você quer chegar, tá? Então, o primeiro passo foi escrever isso daqui e depois eu escrevi isso aqui já no final, tá? Porque eu posso fazer muitas coisas. De um primeiro ponto aqui, eu posso, primeiro, sei lá, aplicar Lei de Morgan em todo mundo aqui. Poderia aplicar só em um, os outros manter. Poderia fazer muita coisa. Mas por isso que eu tenho que ter claro onde eu quero, né? Eu quero que A de x, E de x e T de x permaneçam nessa conjunção e sejam causa para alguma outra coisa. Que, por enquanto, a gente pode até ignorar o que é isso aqui, tá? Mas eu quero, primeiro de tudo, que A, E e T estejam juntos, né? Então, por isso que o primeiro passo daqui para cá nem foi pôr os parênteses, mas foi, tava A, E, R, T e negação de P. Eu peguei esse T e eu juntei para cá, e esse R eu joguei para lá. Tá vendo? Eu peguei esse T aqui, eu troquei com esse R aqui. Foi isso que eu fiz. Eu inverti os dois. Porque, veja, ficou A, E, T, R e não P. Eu troquei isso, tá?
Por quê? Porque aqui é assim que eles aparecem. Então, eu quero que eles estejam juntos. Eu posso fazer isso, por quê? Porque existe a comutatividade. Está tudo na mesma operação de conjunção. Então, você pode inverter e não vai gerar nenhum problema. Exatamente isso que eu perguntei a vocês na aula passada, né? Que aí, foi quem que acertou? Foi o... Não lembro. Foi Iago e foi mais alguém. Eu anotei. Acho que é João? Não Roger. sei. Roger. Roger. Tá. Beleza. Eu anotei, tá nos slides lá da aula anterior. Então, e aí, pela comutatividade, eu pude fazer isso. Depois, eu coloquei os parênteses para justamente eu entender que tem uma negação aqui. Eu passo ela para dentro, vai virar para todo x. Não tem isso acontecendo. Então, tem a negação acontecendo. E aí, eu coloquei os parênteses pela associatividade. A associatividade é isso que me deixa pôr os parênteses onde eu quiser. Eu acabei de fazer isso até na questão anterior também, né? Mas se eu não fizer isso também, Não, tem problema não. Não precisa fazer. porque imagina assim, se a pessoa, por exemplo, não se ligar, porque o T vai continuar meio que daquele lado e a frase final vai sair a mesma, só que com uma ordenzinha diferente também, né? Você diz, por exemplo, não tá o E e o T assim? Ou é os parênteses? Não entendi, desculpa. Por exemplo, você trocou ali, se eu não me engano, o T pelo E, ou pelo R. Pelo R. O T pelo R. Se você não tivesse feito essa troca, Não, aí provavelmente você não ia conseguir chegar exatamente ao que está aqui. então, e é o que você quer. Isso que eu estava falando, o resultado final, ele daria algo parecido, mas talvez um pouquinho embaralhado, né? Daria diferente. Daria diferente, tá? Daria diferente, porém equivalente. E aí você... Ok, chegou numa equivalência, mas como é que você vai argumentar que de fato é essa expressão que está aqui? Entendi. Se não é por sequência de equivalência, então, e era o que você tinha que fazer, né? Então você tem que chegar exatamente o que está na sequência ali, o que foi dado ali, né? No caso, isso daqui. O que eu tinha falado que não precisa é os parênteses aqui, eu só botei para deixar mais claro, né? E aí, olha o que eu estou fazendo, é exatamente o que eu fiz no exemplo anterior, só que aqui está maior. Olha para cá, ó. É uma negação de uma conjunção. Então, olhando para cá para baixo, vocês estão enxergando bem? Deixa eu tirar isso aqui. Então, o que está aqui, negação da conjunção. É exatamente o que está aqui, negação da conjunção. Eu expliquei ali atrás, vou repetir aqui. Posso aplicar a lei de De Morgan, então venho para cá. Certo? Lembra o que eu falei da equivalência da implicação? Você tem x implicando em A, é a mesma coisa você falar que é não x ou y. Eu falei A, né? Y. Você tem um x implicando num y, é a mesma coisa que você falar que você tem não x ou y. Certo? E aqui, se você tiver, então, uma disjunção, o que você pode fazer de modo a escrever ela por meio de uma implicação? Um dos dois operandos da disjunção. Você vai inverter o valor e vai virar causa. O outro vai manter e vai virar consequência. É exatamente o que está aqui. A saída daqui para cá é o que a gente faz daqui para cá. Então, um dos dois foi o A que eu quis, mantive como causa, invertendo, né? Então, inverti o A, virou causa. A implicação foi exatamente o outro operando que eu tinha, o não B. Tá? Então, por isso que isso daqui é equivalente a essa expressão. A negação da conjunção é equivalente a essa expressão que está aqui. Então, veja que é isso que foi feito. Por quê? Negação da conjunção. Esses dois são os operandos. Então, você vai manter
esse daqui, certo? Ó, A, mantive o A, implicação com a negação do outro camarada aqui, do B que está aqui. Tá claro isso? Sim? Sim. E aqui, ó, a mesma coisa. Você tem uma negação de uma conjunção. Então, você, na verdade, vai manter um dos dois, que no caso eu quero que mantenha o R, por quê? Porque é o R que está aqui como causa. Fazendo a implicação na negação desse não P. Negação da negação do P é o próprio P de X. Entenderam? Então, a gente já chegou exatamente onde a gente queria. Beleza? Saquei. Tá claro? Então, aqui eu vou chamar a mesma atenção que eu chamei, por isso que eu não quis apagar e refazer com vocês, para eu lembrar o que eu tinha comentado na outra aula. Que é isso daqui, ó. Bom, vocês entenderam essa parte, né? Que eu fiz essa transformação, né? Não A ou não B é equivalente a A, que implica em não B. Certo? Mas olha só. Vocês lembram que eu posso inverter a ordem à vontade numa disjunção? Então, não A ou não B é a mesma coisa que não B ou não A. São equivalentes, né? E outra, se eu quisesse manter esse aqui como causa, ok. Então, seria a negação da negação de A, o que seria A, implicando na consequência que se mantém. Beleza? Lembra? A disjunção se transforma numa implicação. Né? Beleza? Sim? Beleza. Beleza. Olha, essa expressão não é equivalente a essa? Como seria Sim. a equivalência dela? Seria assim. Essa equivalência por meio de uma implicação. Você ia alterar o B, virar causa, e ia ganhar como consequência a negação do A. Essa expressão que está aqui, ela é equivalente a essa? Sim. Essa é equivalente a essa. Então, essa tem que ser equivalente a essa, né? Mas por que elas são equivalentes? Por causa da tabela da verdade? Por causa da tabela verdade, é uma explicação. Porque elas vêm dessa mesma comutatividade que existe aqui. Então, vai ser verdade por causa disso também. E isso recebe um nome muito importante, que vocês vão ver muito um pouco mais para frente, que é o que a gente chama de contrapositiva. É pela contrapositiva que essa equivalência é equivalente a essa expressão é equivalente a essa expressão. O que diz a contrapositiva? Se você tem uma implicação x implicando em y, é a mesma coisa, ou seja, é equivalente a você falar que não y implica em não x, tá? E por quê? Monta a tabela verdade que você vai ver, né? Ok? E aí, por exemplo, se você tivesse uma expressão, então, se chover, então vai ter nuvens, né? Isso é uma simbolização dessa forma, né? A gente acabou de falar. A contrapositiva é isso, você nega a consequência e isso vai implicar na negação da causa. Certo? Qual seria esse enunciado aqui? Se não vai ter nuvem, então não vai chover. Ou seja, esse enunciado ele é equivalente a esse enunciado aqui, pela contrapositiva. E por que eu estou fazendo isso? Porque mais à frente, quando eu estiver falando sobre demonstrações matemáticas, muitas das vezes você vai ter um enunciado que você vai querer provar, que vai estar assim, dessa forma, vai ser muito mais fácil você provar a sua contrapositiva. Se você prova a sua contrapositiva, acabou. Está aprovado isso aqui também. Sacaram? Show? Show. Show. A contrapositiva, ela apareceu para vocês naquelas tabelas lá da aula 2. Então tá lá, ela lá. Tá? Então não esqueçam aquela tabela não. Tem coisas lá que são muito importantes, que a gente vai utilizar, está utilizando. Tá? Tá, então a gente resolveu aqui a número 1, né? Vamos para 2. A 2 a gente tem que
obter a negação dos enunciados, né? E aqui é a tal da questão que eu falei com vocês, que você tendo um enunciado que ele é muito junto, né? Você está meio que juntando muitas informações. É interessante que você reescreva, porque pode ser que tenham muitas componentes ali. Igual aqui, ó. Uma alta taxa da Selic nacional é desejável e viável. Veja como já tem aqui um conectivo. Então, o que quer dizer viável? É uma propriedade que se refere à alta taxa da Selic nacional. Então, com isso, você já ganha duas componentes. Uma alta taxa da Selic nacional é desejável. Uma alta taxa nacional da Selic é viável. Certo? Então, veja como isso é bom que você tenha esse entendimento e tentar ir mais rápido, ok? Mas primeiro, reescreve que vai ficar fazendo mais sentido essas aparições. Qual que era o enunciado mesmo dessa questão? É para obter a negação. Tá bom. Tá? Então, primeiro tem que simbolizar, né? E aí, beleza. Então você vê que você tem aqui uma causa, né? O que vai vir depois do quando é a causa, né? E o que está aqui, então, é justamente a consequência. Beleza? É o que, quando empresas e empresários têm acesso a financiamento ou a boas taxas de juros, então uma alta taxa da Selic é desejável e viável, né? O que diz isso, essa ordem, é justamente esse quando aparecendo aqui, né? Então, quando o quê, né? Empresas, então veja que você tem um objeto aí, e empresários, então veja como tem aqui esse conectivo, né? Tem acesso a financiamento. Então, o que eu estou dizendo aqui? Empresas têm acesso ao financiamento, empresas têm acesso ao financiamento, empresas têm acesso a boas taxas de juros, que é o que está aqui, né? Então, empresas têm acesso a financiamento, empresários têm acesso a financiamento, certo? Ou a boas taxas de juros. Quem vai ter a boas taxas de juros? Empresas e empresários, né? Então, empresas têm boas taxas de juros, empresários têm boas taxas de juros. Acesso, né? Acesso a boas taxas de juros, tá? Então, veja como aqui você tendo essa conjunção, é justamente isso que você está dizendo, né? Empresas têm acesso a financiamento e empresários têm acesso a financiamento. Ou empresas têm acesso à taxa de juros e empresários têm acesso a boa taxa de juros. Tá legal? O que a gente quer é bem simples, é só negar. Não sonegar, né? É somente negar. Então, Falando de Selic, sonegar aí, pô. pois é, tô aqui me comprometendo, né? Nada a ver com isso. Então, o que a gente quer é tomar a expressão e ter a negação. Então, você tendo aqui a causa e a consequência negada, veja que qual é a estrutura que você mantém? É essa daqui, né? Então, você vai ter o quê? A causa negando, fazendo a disjunção com a consequência. É justamente o que vai aparecer aqui, né? Porque você vai ter o quê? Você vai ter. Não, perdão. Antes de chegar lá, né? Isso aqui, né? Então você tem a implicação. Estou só trocando esse pedaço aqui. Esquece essa negação por enquanto, né? Então o que eu estou fazendo é a causa, que é isso daqui, consequência, que é isso. Causa, eu nego, faço a disjunção com a consequência que eu mantenho. Tá? É só isso que é feito. Poderia ter ido direto, colocado direto daqui para cá, igual a gente viu no slide anterior, no exercício anterior, certo? A negação de uma implicação, que é o que está aqui, né? Negação da implicação é o quê? É você manter a causa, fazer a conjunção com a negação da consequência. Ocorre a causa, porém não ocorre a consequência. Isso que é a negação de uma implicação. Sendo que aqui eu fui de novo, mais devagar, né? Então, primeiro, só mexi aqui dentro, troquei para a disjunção. Depois, apliquei a negação nessa disjunção, ou seja, é a lei de De Morgan.
Então, você vai ter a negação da negação disso daqui, vai alterar para a conjunção da negação disso que está aqui. Bem simples, né? Aqui é sequência de equivalências que a gente já conhece. Aqui para cá, só apliquei a lei de De Morgan e pronto, acabou. Parei por aí. Poderia tentar fazer distributiva, isso aqui vir para cá para dentro e tal, mas enfim, meu objetivo era parar até aqui mesmo. E o enunciado da negação é justamente esse texto que está aqui, né? Porque uma coisa é o enunciado é o texto, outra coisa é a simbolização que está aqui. Mais uma vez que você já tem a legenda, já tem a simbolização, é só reescrever, né? Vamos para B. Ai, minhas costas. O candidato aprovado é nomeado quando e somente quando. Então, veja, primeiro, já tem um conectivo de cara aí, né? Quando e somente quando é justamente a biimplicação, né? Então, a biimplicação, você tem vários sinônimos para ela, né? Então, é o quando e somente se, é o mesmo que, é equivalente. Tem várias formas de falar isso, né? Tá? Significa que, né? Também é outro jeito de você ter essa biimplicação. Então, você está falando o quê? O candidato aprovado é nomeado, certo? Quando, somente quando, o cargo em área essencial está vago, ou o candidato aprovado não é nomeado. Então, quais são aqui as componentes, né? O candidato aprovado é nomeado, o cargo essencial está vago, né? O cargo em área essencial está vago, certo? Veja como aqui aparece justamente, ó, o candidato aprovado não é nomeado. A negação de falar o candidato aprovado é nomeado não é falar o candidato não é aprovado, por exemplo. Candidato aprovado que se refere ao elemento, a propriedade que ele tem é ser nomeado. Então, a negação é disso, é dele ser nomeado. Show? Tá? Aham. Aí, beleza, né? E aqui tem um ponto e vírgula, né? Então, veja, o candidato aprovado é nomeado quando somente quando o cargo essencial está vago. Essa pausa é uma pausa que garante que, ó, o que está aqui é uma expressão que vai fazer a conjunção, perdão, a disjunção com o que está aqui. Então, você vai ter aqui a biimplicação fazendo a disjunção justamente com a negação do P, que era o que eu relacionei ao candidato do aprovado é nomeado, certo? Então, tendo isso, o que a gente quer é obter a negação, né? Primeiro de tudo, tem que pôr o símbolo da negação. Depois disso, eu já apliquei aqui direto a lei de De Morgan, porque você tem uma negação de uma disjunção. Então, vai ficar a negação da primeira operando juntamente com a conjunção da negação do segundo operando. Aqui, daqui para cá, o que foi feito? Foi simplesmente uma reescrita da biimplicação. Por quê? É da definição da biimplicação você dizer que uma biimplicação é quando tanto a causa implica na consequência, quanto a consequência implica na causa, né? Então, P implica em Q e Q implica em P. Além disso, tem a conjunção com P que se mantém aqui. E agora, a gente vai aplicar a equivalência de cada implicação. Tá? Também poderia ter feito diferente. Tá? Aqui estou indo um pouquinho mais lento, né? Então, é não P ou Q, aqui se mantém, não Q ou P. De novo, aqui a conjunção com P. Bom, agora sim você tem essa negação dessa conjunção. Veja que você tem esse símbolo aqui, que se refere tanto a esse operando quanto a esse operando. Ele está sendo negado, a conjunção. Fazendo isso, o que você vai ter? A lei de De Morgan. Então, você vai ter a negação
desse primeiro operando, disjunção pela negação desse segundo operando aqui, certo? Continuando, vai ser Professor, sequência... Oi. no caso, se a gente está a setinha ali ainda, antes da setinha, no caso, da negação da bimplicação, tinha um outro jeito de fazer isso também, não tinha? Que é um jeito que fica mais trambolhudo, assim, também, né? Tem. Daria para continuar por aí também? Sim, daria para fazer as substituições como você quiser. Desde que a equivalência seja correta, sim. Tá? Tá. Porque aqui a questão é isso, obtém a negação, e aí você vai obtendo a sequência de equivalências. Às vezes você vai lembrar de umas e outras, às vezes você não vai lembrar de outras, e aí você vai para qual você lembra, né? E você vai avançando. Porque imagino que ali pro final fique um pouquinho diferentinho, né? Se fosse fazer desse jeito. Não deveria. Se são equivalentes, elas têm que, de algum momento, chegar no mesmo lugar. Você pode parar antes, dependendo da expressão que você estiver trabalhando. Ah, tá. Mas ainda assim, tem como você chegar uma até a outra, porque são equivalentes. Beleza. Apliquei a lei de De Morgan aqui, então vim para cá, né? Então, veja, aqui o que eu digo é o seguinte, tem que ter muita atenção ao que você está querendo negar, aos parênteses, como eles estão aparecendo, tá? Veja que esse P aqui, ó, ficou quietinho na dele, porque não estava mais mexendo nele. E aí, caso você se perdesse, poderia alterar aqui e ia fazer diferença. Então, não adianta ter pressa, tem que ir com bastante cuidado, tá? Claro, depois você vai ter mais uma experiência maior, então vai ser muito mais fácil, mais rápido, né? Mas você está respondendo uma prova, pode ter o nervosismo e tudo mais, então vai tranquilo aí que vai se dar certo, senão você vai errar por bobeira. Apliquei a lei de De Morgan, de novo aqui, e agora o que aparece aqui é exatamente a distributividade, porque veja, você tem esse colchete fazendo conjunção com esse P. E dentro desse colchete você tem uma disjunção. Então você tem uma conjunção e dado que um dos operandos é uma disjunção. Você tem uma conjunção fazendo aqui dentro de um dos operandos uma disjunção. É exatamente a distributividade. Então você vai distribuir o C tanto para o A na conjunção quanto para o B na conjunção, mantendo ainda a disjunção aqui. Essa parte da distributividade você falou na última aula? A distributividade ela está desde a aula 2. Então ela tem lá também naquela tabela de equivalência, a gente utilizou já em algumas aulas anteriores também essa propriedade. Acho que eu me perdi um pouquinho aqui. A distributividade, na verdade, se encaixa tanto quando uma expressão for desse tipo, quanto se a expressão for assim, A, E, B ou C. São só esses dois casos? O resultado disso é A ou C, E, B ou C. Tá? É como se pensar no tal do chuveirinho aí que você está fazendo a distributiva, né? Sendo que aqui está a operação que vem para cá, né? Aqui é a mesma coisa. Tá? Beleza. Aliado. Eu poderia aplicar essa distributividade antes ali de aplicar a lei de De Morgan? Poderia. Era só não se enrolar com isso, mas poderia. Porque aplicando... Onde exatamente? Aqui não. Não, embaixo. Mas embaixo sim. Isso. Aqui sim. Aqui não poderia, porque ele está meio que vinculado a essa negação. E também Então tem que ter cuidado para fazer isso. É uma conjunção também, o Pzinho que tá ali fora também é uma conjunção. É a conjunção também, isso, exato. Aí eu poderia fazer distributividade depois de a lei de De Morgan ou outras coisas. Mas era só ter cuidado, que a negação só se referia a esse pedaço e não depois, junto com fazer a conjunção do P. Você entendeu, né? Sim. Uhum. Aí, ok, o que a gente vai fazer é o que está aqui. Então, esse P, essa conjunção vai distribuir para o lado de cá e também vai distribuir para o lado de cá. Tá? Então, veja como ficou tudo na conjunção. P, E, não Q, E, P, que veio para cá. Ou, aqui eu só inverti, que não tem nenhum problema. Poderia manter o jeito que está aqui. Q e não P e P. Só troquei e ficou
não P e Q e P, mas só porque eu quis, não tem nenhum motivo especial para isso. Só para destacar a comutatividade de novo, né, que você pode inverter, que não vai fazer diferença. E agora veja que esse lado aqui ele foi suprimido, certo? Ele foi descartado, ele foi absorvido pelo outro lado. Por quê? Lei da absorção. Mas por que existe essa lei? Porque O que significa ela? Então, isso ocorre porque dos dois lados você tem ali o P, que são. Tô falando do P, não só da negação. Você tem o P, e aí você foi absorvendo, tipo, ali na antepenúltima linha, que Aqui. ainda tem a disjunção. Isso. Você deixa eu ver. Você absorveu uma parte. Ah, me buguei aqui. Mas eu sei que do último. Do penúltimo pro último você absorveu o P. No outro ali. Aqui, né? Um pouco mais, aqui os dois, eles Isso. P e P equivalente a P. Então, ok. Mas minha pergunta foi daqui para cá. Professor, você pode repetir por que para onde que, como que essa conjunção aí virou, essa disjunção virou conjunção? Não, antepenúltima A aí, eu não disjunção peguei. ela manteve aqui. Não, dessa segunda aí para baixo, para penúltima. Daqui É para cá? porque, isso, Não, o que aconteceu foi, na verdade, que isso daqui sumiu. Só fiquei com isso aqui. Minha pergunta é, por que sumiu isso? Ah, tá, porque é a mesma, tá, beleza. Não é porque é a mesma coisa, não. Porque vai ter sempre o mesmo valor. Qual o mesmo valor que sempre vai ter aqui? Verdadeiro. Aqui sempre é verdadeiro? Não. Então não. É sempre falso, porque você tem um P e depois você tá negando o P. Se o P for verdadeiro, não o P vai ser. Se o P for verdadeiro, não o P vai ser falso. Se o P, você falar que é falso, o P vai ser falso. Isso. Veja que dentro desse pedaço, você tem uma variável que aparece tanto como seu literal positivo quanto no seu literal negativo. É isso Então, da contradição? independente... Não, porque contradição se refere a toda a expressão. Mas Tá. calma. Aqui esse pedaço é sempre falso. Então, ok, esse pedaço poderia dizer que é uma contradição. Somente aqui. Sempre falso. Mas isso está numa disjunção. O valor de toda a expressão não vai depender agora disso, porque a gente sabe que ele é falso. Só vai depender desse pedaço. Por isso que esse pedaço aqui você pode descartar e não vai fazer diferença. Entenderam? É parecido com o que a gente viu em aulas anteriores, sendo que lá era assim. Aparecia um bloco de alguma coisa, tinha a conjunção com um bloco de alguma outra coisa que a gente sabia que era sempre verdadeiro. A gente também eliminou esse pedaço aqui. Mas é porque aqui é uma conjunção e é verdadeiro. Então o resultado de tudo se baseava somente nesse resultado. Aqui, ainda assim, só se baseia por esse resultado, mas não é porque é uma conjunção, é uma disjunção e além disso, isso daqui é sempre falso. Entenderam como um relaciona ao outro? Sim. Tá? Então, com isso, a gente entende que aqui sempre vai ser falso. Pode eliminar, vai ficar só com um lado. Que daí, daqui para cá, você tem aqui P e P aparecendo junto. E isso é equivalente a P. Ok? Sim? Sim. E aí? Você chegou a pergunta de novo da parte da distributividade. Você chegou a colocar ela em algum slide? Tipo, ela está escrita em algum slide ou você só comentou? Eu fiz exercício dentro de um slide e eu, com essa minha letra bonita aqui, apareceu no slide desse. Caramba, essa memória, então, Posso até te falar simplesmente aqui qual foi a aula. evaporou, cara. Impressionante. Que eu me perdi um pouquinho nisso aí por conta de não lembrar.
Muito bem. Eu lembro de você ter falado, ter comentado, mas parecia ser de outro jeito. É. Então acho que é nessa aula que eu fiz isso, eu acho. Não sei, nessa foi alguma outra. Você foi nessa aula, então já está explicado já, porque eu lembro de não ter compreendido. Peraí, passou. Eu lembro de não ter pego muito bem o início da aula e aí me embolei um pouquinho no final. Não, acho que foi nessa aula não. Mas foi alguma aula que a gente tinha... Ah, não, acho que foi essa aqui. Aqui. Aqui, ó. Ah, tá. Foi por isso então, porque eu já estava meio perdidinho e Tá. a segunda parte da aula Então, assim, ficou nesse meio... momento aqui, eu destaquei a distributividade, mas, de novo, mencionando que isso foi naquela tabela lá da aula 2, que tem lá. Isso é equivalente a isso é equivalente a isso. Naquela tabela lá da aula 2. Tem aquelas várias equivalências, sabe? Aham, Beleza? tá bom. Beleza, obrigado. Nada. Então vamos voltar pra cá, né? Show? Então, isso está pronto, né? Agora a 3. A 3 é legal. She-Ra e He-Man estavam assistindo uma reportagem do Esporte Espetacular e dizia: nem todas as pessoas que praticam esporte fazem canoagem e treinam para a maratona, tá? Então veja que tem aqui essa mesma relação, né? O todo está aparecendo, está sendo negado, mas tem um todo ali. E aí, nem todo o que satisfaz o que. Veja como tem uma associação aí a você indo direto aqui até lá para a simbolização dele. X é pessoa, X pratica esporte, X faz canoagem, X treina para maratona. Então, o que estava lá? Nem todas as pessoas que praticam esporte fazem, né? Elas têm alguma consequência. Então, fazem canoagem e treinam para maratona. Né? Isso estava lá? Nem todas as pessoas que praticam esporte. Então, veja como isso aqui já agrega essa informação extra em relação a essa variável. Né? Fazem canoagem e treinam para maratona. Então, a gente já tem aqui a simbolização desse enunciado. Tá? Vocês têm que ter bastante cuidado nessas resoluções de exercícios, e vocês vão sentir isso nessa próxima AV1 também. Que cadê esse verbo vai aparecer em algum lugar, ou vai ser numa existencialização e talvez vai implicar uma conjunção somente. Então tem que ter cuidado com essas coisas, tá? O outro. Perdão. Tá, aquilo foi aquele primeiro enunciado, né? He-Man virou para a She-Ra e falou que não entendeu nada do que foi dito. She-Ra virou para ele e falou que a reportagem falou o mesmo que existem pessoas que praticam esporte, mas não treinam para maratona se fazem canoagem. Tá? Ela disse que esse enunciado, simbolizado no caso aqui, né, é a mesma coisa do que esse daqui. A gente está querendo saber se ela está correta ou não, ou seja, a gente está querendo verificar se de fato os enunciados são equivalentes, certo? Então, vamos olhar de novo o que ela falou. Existem variáveis que são pessoas, praticam esporte, mas, ou seja, e tem essa conjunção com o que? Não treinam para maratona. Não acaba aí, né? Não treinam para maratona se fazem canoagem. Então, se fazem canoagem é causa, né? E a consequência é não treinar para maratona. Então, tem aqui a simbolização que a She-Ra falou. A gente quer verificar se um é equivalente ao outro. E aí você poderia talvez pensar em sair dessa expressão e vir para cá. Mas veja como aqui já está bem direto, né? Você tem uma generalização sendo negada.
Então, você já vai ganhar direto o existe x que não satisfaz alguma coisa, né? Então, para mim, foi mais coerente sair dessa e vir para cá, né? E aí, então, você tem a primeira expressão, obteve ali, então aqui só repetir, né? Agora, vê que aqui, na verdade, existe x que não satisfaz isso tudo, que é uma implicação. A implicação tem essa causa, tem essa consequência. A negação de uma implicação, vimos nos slides, ó, nos exercícios anteriores ali. O que é isso? O que é a negação de uma implicação? É exatamente a causa acontecer e a consequência não. Então, você tem a causa fazendo conjunção com a negação da consequência. A gente tem que ter bem claro onde a gente quer chegar, né? A gente quer chegar nessa expressão. Então, veja que isso daqui já ajeitou o meu primeiro lado, ficou bonitinho o que eu queria. Meu segundo lado é bem parecido, porque, olha, o que você tem agora é uma negação de uma conjunção. Vira a disjunção de negações pela lei de De Morgan. Você tendo agora a disjunção, você lembra que uma implicação pode ser reescrita por uma disjunção. Deixa eu falar de novo que eu não lembro qual foi o meu ponto de partida. Então a gente lembra que uma implicação pode ser reescrita por meio de uma disjunção. A gente sabe disso, não A ou B. Mas também a gente sabe que uma disjunção pode ser reescrito por meio de uma implicação, né? A gente está mais habituado a fazer esse caminho, mas esse caminho também você pode fazer, porque é equivalente. É tanto de um para o outro quanto do outro para um. Então, você tendo essa disjunção, você toma um dos dois para virar causa, nega ela. Como eu quero que, de fato, o C seja a causa, então é nele que eu vou querer mexer aqui. Então, vai virar causa C, consequência, a negação do M. E já chegou bonitinho a frase que a Shira falou. Beleza? Pode falar, Beleza. Eva. Eu só não tô conseguindo lembrar, por exemplo, ali no. Por exemplo, não. No caso, ali da negação do todo pro existe, a parte onde você tem o domínio, foi aplicado a negação. Por que isso ocorre mesmo, professor? Isso foi o primeiro assunto da aula passada, né? O que você está perguntando é o porquê a negação do para todo x f de x é equivalente ao existe x que não satisfaz f de x? Essa é a sua pergunta? O porquê disso? É mais o fato de você ter aplicado. Eu sei que, tipo, o não todo. Isso eu consegui pegar, que o não todo é equivalente existe, mas ali nas propriedades você aplicou a negação. É como se tivesse aplicado a negação fora aí Não, o não todo não é equivalente ao existe, não. O não todo é o equivalente ao existe x que não satisfaz. Então a negação está aqui, ó. Ah, sim, certo. Por isso que aqui veio negação daqui para cá. É a negação disso tudo que está aqui. Isso tudo que está aqui que é o f de x. Ah, tá. Pode crer. Tá? Entendi. Isso tudo que está aqui que é essa propriedade, que no caso ela é maior, né? Um enunciado maior. Sim. Ah, tá. Professor, naquela penúltima linha ali da existencialização, você pode explicar essa parte da disjunção virando implicação de novo? Então, lembrando a equivalência da implicação, né? Você tendo uma implicação, é a mesma coisa que você ter a disjunção, que é você negar a causa, fazer a disjunção com a consequência. Olha como é a explicação que eu estou dando daqui para cá. Mas que é da mesma forma, se você tiver uma disjunção,
você consegue escrevê-la como uma implicação, que é para um dos dois operandos, escolhi esse, vai virar causa, você inverte o valor. Então, aqui, para um dos dois operandos, escolhe um. O que eu quero é que seja causa é o C. Então, você escolhe o não C. Ele vai virar causa, então você vai inverter o valor. Igual aqui, ó, escolhi o não A. Inverti, virou o A como causa. O outro é o B, que aqui é o não M de X. Ele vai Mas se manter. o que eu não entendi é de onde que sai essa inversão de valor da causa. Isso que eu não Bom, é estou a mesma conseguindo pegar coisa muito daqui, bem. ó. Se daqui você entende que a gente pode vir para cá, se você entende que essa expressão é equivalente a essa por meio da tabela verdade, então, da mesma forma, essa daqui é equivalente a essa por meio da tabela verdade. Tomando uma das duas, negando essa informação, virando causa, enquanto a outra vai manter a informação virando consequência. Ah, como se estivesse negando tudo aí, então, né? Você está negando tudo, no caso, Não, tô negando não, pô. É dessa parte de equivalente, não é baixo, negação. Oi? dessa Aqui? disjunção. Aqui que você está falando? É, porque de certa forma você está negando tudo, né? Não. Não. Eu estava negando uma conjunção. Apliquei a lei de De Morgan. Passei a ter uma disjunção onde cada pedacinho está sendo negado. Tá? Para aqui e Tá, para isso cá, beleza. aí. Tá. Substitui os valores. Substitui. Para ver se te ajuda. Porque aqui o que você tem é uma disjunção. Qualquer disjunção que você tenha, se você tiver A ou B, você consegue reescrever isso aqui por meio de uma implicação? Acho que não. Desse jeito assim, não. Consegue, ó. Aqui. Esquece que isso aqui é A. Chama ele de A'. Tá. O que você tem aqui, então, é A' ou B. Aqui. É exatamente o que está aqui, ó. É uma disjunção. O que Sim. importa é o seguinte. É a relação que você vai passar a ter na implicação. Não estou dizendo que, se você tem uma disjunção em mãos, você só consegue substituir ela pela implicação quando uma das duas é negada. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo nessa relação aqui é simplesmente que tem uma disjunção, escolhe um dos dois. Escolheu? Por exemplo, escolhi esse. Ok. Nega ele. Independente se ele esteja negado ou não. Nega ele. Ah, Negou? por isso Ele que. vai virar causa. Agora olha para o outro. Não faz nada. Mantém ele. Ele é a consequência. Então, se você tiver uma expressão que seja assim, da mesma forma, escolhe um dos dois. Por exemplo, vou escolher o A. Nega ele. Não A. Ele vai virar a causa. Olha para o outro. Vai se manter. Ele vai ser a consequência. Então, uma disjunção assim vai ser equivalente a essa implicação aqui. Não A implicando em B. Se você tiver uma disjunção dessa forma aqui, onde um dos dois já está negado, por isso que aqui vai ficar positivo, porque você está negando essa negação, então está virando A. Agora, se os dois são Só mantém um positivos, valor. então você vai ter uma das duas aqui como negativas, porque você vai negar ela. E se as duas forem negativas? Que é o que está aqui. Escolhe uma delas. Tá, escolhi. Nega ela. Negação da negação é o próprio A. Ela vai virar causa. E a consequência?
É a outra, vai manter. É justamente o que está aqui. Tá, não. Talvez seja porque eu estou cansado um pouco, mas não, ainda não ficou totalmente claro, não. Mas eu acho que eu consigo pegar assim, porque eu anotei essa parte da tabela Assiste de verdade. novo, tá? É, Assiste de novo aí. do A implicando em B ser equivalente a não A ou B. Mas Aí eu acho que essa sua brincando dúvida, isso aí dá. isso é o que está aqui. Essa sua dúvida é a mesma dúvida que tiveram na outra turma. É em talvez ter pensado que a implicação, necessariamente, as componentes tinham que estar positivas, sem estar com a negação, mas não precisam. Esse A é um enunciado, esse B é um enunciado. O que você está fazendo para daqui ter a equivalência com o que está aqui é negando a causa, ou seja, negando o enunciado da causa, fazendo a disjunção com o enunciado da consequência. Ah, tá. Acho que agora dá para entender um pouquinho melhor, porque do jeito que eu anotei aqui também, eu anotei de uma forma que é quase que uma fórmulazinha. Então, tipo, a implicação em B vai ser sempre não A ou B, e a transformação só pode ser A ao contrário. Mas a questão não é essa, né? Isso. Beleza, então. Acho que eu vou pegar um pouquinho melhor. Então, a questão é, A implica em B vai ser substituído dessa forma aqui. Porém, depende, Professor, o valor que A vai ter, o valor que B vai ter, aí isso aqui é como se fosse uma caixinha. É uma caixa preta esse A. É uma caixa preta esse B. O que importa a relação aqui é que você está invertendo o valor que você tinha no A. Aqui, por exemplo, você tinha aqui, ó, o não A. Então a causa é essa caixa preta. Então, com essa caixa preta que está aqui de causa, quer escrever com uma adjunção? Então você consegue. Pega ela, inverte. Essa caixa é não A. Invertendo vai virar A. O outro, vou manter o que eu tinha. É a B, vai continuar sendo B. Tá, acho que deu para pegar um pouquinho melhor, sim. E aí a mesma Obrigado. coisa para o outro que está aqui. Não A ou não B. Um dos dois, que no caso é o não A, você inverte. Virou A. O outro você mantém. Que é o que está aqui. Beleza. É o Gabriel que quer falar? sim, o não A ou B ainda pode se transformar em A e B, né? No caso. Pode ainda aplicar a lei de De Morgan, aparecer do nada aqui a negação, igual a gente viu na aula passada. Sim, então significa que A e B é igual a implica em B? Porque se a gente fizer a volta toda, vai dar A implica em B. Fala de novo o que você falou? Ó, vamos dizer, se a gente tiver A e B, ele é a mesma coisa que não A ou B, certo? Por quê? Por causa da lei de De Morgan, né? Não, mas a lei de De Morgan não vai vir para cá assim, não. Ah, não, então eu errei aqui na anotação mesmo, desculpa. Ela nega tudo junto. Sim, eu errei aqui, desculpa. Ô, professor, então, seguindo por essa lógica, se for negar a implicação de A em B, negar tudo junto, e, e ser equivalente a A E não B. e não B, então essa transformação serve para esse ladinho aí também, né? Certo. Só que aí você acaba pulando uma etapa do porquê isso é verdadeiro, né? Que é o que está aqui, que eu tinha explicado aqui, né? Se você tem a negação da conjunção, na verdade o que você tem é isso daqui. Não, pera, não é isso aqui não, né? Onde é que tá? Onde é que estava isso? Não, não. Eu vim daqui para cá direto, né? Aqui, ó. Ó. Não, tá certo, é isso aqui. Se você tem a negação
da conjunção, o que você tem é A implicando em não B. Ah, não é isso que você falou, não, né? Você falou assim, Não, seria tipo que o contrário, seria a negação de A implica em B, sendo equivalente a A e não B. assim, né? Negando tudo e A e não B. Uhum. Então, Aí isso a questão daqui, seria. por quê? Por quê? Por que isso? Porque aí você pode aplicar aqui a equivalência da implicação, então vai ser não A ou B, e aí você aplica a lei de De Morgan, então fica A e não B. Porque se não A ou B é por conta daquela mudança do primeiro valor e manter o segundo, né? O valor não, enunciado. Isso. Tá, beleza, agora ficou mais claro. É porque eu tava deixando tudo como se fosse uma fórmula engessada e não tava me ligando nessas transformações de uma equivalência para outra. Beleza. Fala, Vitor. Tem como montar a tabela verdade dessa equivalência? Qual? Do A que implica em B é igual a não A e B. Não A ou B, quer dizer. Tá, eu posso montar, mas isso a gente viu em aula. Tá? Eu Então, não lembro onde está, não consegui achar, eu tentei fazer aqui e não deu certo. tá bom. Mas a gente viu isso na aula 2, com certeza. Então, A B. Então, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, A, antes disso, não há. Então, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, A implica em B, e depois eu vou querer fazer não A ou B. Então, aqui, Eu acho que não tá verdade, aparecendo aqui, não. isso aqui falso, isso aqui verdade, isso aqui verdade. Oi? Eu acho que não tá aparecendo aqui, não. Sua tela travou. Ficou só travou? em A e B. Tá, acho que agora voltou, né? Voltou. Foi. Deve ter sido a internet aqui. Bom, tá, só preencher aqui a coluna em relação à implicação, né? Tá? Só vai ser falso quando ocorre a causa e não ocorre a consequência, né? Tá, e agora o que a gente tem que olhar é essa coluna daqui com essa daqui. Então, falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Falso ou falso? Falso. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Ou falso, verdadeiro. Então, essa coluna é exatamente igual a essa coluna aqui. Essa expressão é equivalente a essa daqui. Encontrou seu erro aí? Encontrei sim, valeu, professor. Tá. Valeu. Onde é que foi? Eu montei a tabela invertida aqui do A pro B de um para outro, que eu fiz separado, não fiz uma tabela só contínua. Ah, entendi. Aí tem que tomar cuidado com isso. Se troca por exemplo, você faz duas tabelas. Aí aqui você bota VF e FV. Na outra você bota primeiro o FV e depois VF, aí não está com a mesma interpretação. Então não vai dar igual. Pode até ser que dê por sorte, né? Dependendo da expressão aí, tá? Beleza. Posso para a próxima? Ou mais uma pergunta? Não? Fica de boa. Tá. Bom, a outra é retornando ao conteúdo, né? Até vendo sobre argumento válido, né? Esse método, né? É um dos métodos que a gente consegue justificar se um argumento é válido, que é verificando na tabela verdade da expressão associada se você tem uma tautologia. E a expressão associada é o quê? É a conjunção das premissas, certo? Implicando nessa tese, na conclusão. É essa expressão que você tem que montar. Então, o que é premissa? Premissa é tudo que vem antes desse final, desse logo, portanto, né? Assim, dessa forma, enfim. Concluímos. Tem várias formas de você tentar expressar isso, né? E aí,
aqui os enunciados são bem simples, né? Ana chega atrasada quando o Bill chega atrasado, né? Então são duas propriedades aqui já. Dois componentes já aqui. Eu chamei A de Ana chega atrasada, B de Bill chega atrasado. E aqui você já tem uma causa sendo essa com essa consequência, justamente pelo quando Bill chega atrasado, então Ana chega atrasada, né? Quando Ana e Bill chegam atrasados, então você tem uma conjunção dessa informação, você tem como uma consequência que o professor é chato. Então você ganhou aqui uma nova componente. O professor não é chato. Logo, Bill não chega atrasado. A simbolização é essa daqui, certo? Quando o Bill chega atrasado, Ana chega atrasado. Essa conjunção das duas informações são causas para que o professor seja chato. A outra informação diz que o professor não é chato. A consequência disso tudo é que Bill não chega atrasado. E aí o que você tem que fazer é essa expressão. A gente verifica que um argumento é válido sendo suficiente verificar onde as premissas sejam verdadeiras. Então, indo lá na aula lá atrás, as premissas verdadeiras têm que sustentar a consequência. Então, na verdade, isso é verdadeiro, e isso é verdadeiro, e isso é verdadeiro. Cada premissa é verdadeira. Então, a conjunção de tudo é verdadeiro. A consequência também tem que ser sustentada por ela. Então, a fórmula que você vai ter é essa. A tabela verdade que você vai montar tem que concluir numa tautologia. Porque o único caso que faz uma implicação, porque isso aqui é uma implicação, né? Ser falsa é quando você tenha premissa verdadeira, porém a consequência é falsa. E lembra? Verdadeiro implicando em falso, é isso que faz a implicação ser falsa. Agora, quando você monta a tabela e isso não ocorre, ou seja, a causa é verdadeira, você consegue garantir a consequência verdadeira, então acabou a história. Você tem que tudo vai ser sempre verdadeiro. Mesmo quando as premissas você tiver suposto que fosse falsa. Porque lembrando da tabela verdade, uma implicação com causa falsa já era, tudo é verdadeiro, então não tem problema aí. O ponto é a essência. Premissa verdadeira, você tem que garantir a consequência também. Então, em outras palavras, de um jeito mais mecânico monta a tabela da verdade dessa expressão, verifica se dá uma tautologia. Ou seja, é verdadeira para qualquer interpretação. Se você conseguir verificar isso, então o argumento é válido. Beleza? E aí vocês fazem, eu não cheguei a fazer não. Tá? Show? Beleza. E aí eu poderia. Perdão. Pode falar, pode falar. Não, é que eu fiquei pouco. Eu poderia, sei lá, se eu achasse que essa expressão estava muito grande e tudo mais, eu poderia tentar arranjar uma equivalência para montar a tabela verdade mais confortável. Veja que isso não sei se te ajudaria muito. A não ser que você conseguisse eliminar a componente. Chegar numa absorção, né? Só se você, assim, tem uma componente aí que você consegue tirar, tipo o P. Você consegue de alguma forma eliminar esse P da história. Aí você está reduzindo o número de componentes, o que faz você conseguir reduzir o número de linhas da tabela verdade. O outro jeito de demonstrar isso é justamente do conteúdo que eu não vou falar para vocês, que eu sempre falo, mas esse período eu não vou falar para ter mais uma aula de análise combinatória, tá? Então, se vocês tiverem interesse, né, vendo como a gente consegue verificar isso sem precisar montar a tabela verdade, que na verdade é só botar pingos nos is em tudo que eu estou falando aqui. Não tem muito novo que falar. É a aula que eu falo sobre passos lógicos e demonstrações diretas, tá? Aí nessa aula eu ensino a como demonstrar sem precisar montar a tabela verdade. Tem vários vídeos lá no YouTube que eu falo isso, né? Então, o jeito vocês lembram que eu falei que eu posso ter, na verdade, o que mais importa
É premissa verdadeira que faça com que a consequência também seja verdadeira? Lembram disso que eu falei? Repete, por favor. Lembro. Eu falei o seguinte: você tem que ter a hipótese de que as premissas verdadeiras garantem que a consequência também vai ser verdadeira, Uhum. certo? Mas a tabela verdade, você vai verificar tudo, todas as interpretações, inclusive as interpretações em que as premissas sejam falsas. Importa para a gente isso, premissa falsa? Não. Não, porque vai dar verdadeiro. Aí que tá. Nesse jeito de usando passos lógicos, a gente consegue verificar a validade de um argumento sem precisar olhar todas as interpretações. A gente olha aquelas em que fazem com que isso aqui necessariamente seja verdadeiro, tá? Com isso em mente, se você assistir a aula lá, tem aula que eu gravo assincronamente, né? Só eu e o computador, é mais curta e tal, você vai entender bem, tá? Não é Beleza. conteúdo de vocês, não. Se quiserem assistir, é para completar, né? Mas não é nada que eu vou cobrar. Uhum. Beleza? Beleza. Tá? E aí tá, gente. 10 horas em ponto. Pode falar, Roger. Numa questão desse estilo assim, se por acaso eu bater o olho e ver uma situação que o argumento não é válido, basta só eu mostrar essa situação, porque aí já prova que ele não é válido? Isso. É uma situação em que você consiga garantir que as premissas sejam verdadeiras, porém, a consequência é falsa. Tá, entendi. Obrigado. Nada. Pô, valeu aí, Carlos. Assiste lá mesmo, é. Hoje eu vou postar a próxima avião, tá? Já tá pronta, só É acabar para amanhã, aqui. galera. É para sexta, da outra semana, tá? Vou só encerrar a aula e vou postar isso para vocês, tá? Então veja que muita coisa que eu falei hoje aqui é importante para fazer avião. Tá legal? Aham, Fechou. Faz muito tempo que eu não atualizo a comunidade do meu canal. Quase não tem curtidas, pô. Bota lá a foto de gatinho na cadeira game que eu curto. Vou botar de novo. Tem que Tem ter duas, constância, pô. Penélope que nunca aparece, é mais na dela. Melanie aparece mais. Engajar Mas tem esse que ter perfil aí, constância, né? professor. Tem que ter constância, né? Tem que fazer isso, Podem deixar. Já vou postar tocando violão também, fazer vários vídeos aí. Vamos ver só. Bota na bio do Instagram lá, o seu canal, já joga tudo já. Eu não uso muito Tem que Instagram, fazer não. marketing. Abrir a Tenho plataforma Luiz Felipe Ignacio FMC. plataforma. Pô, Abrir a plataforma eu fico rico. Onde está as aulas assíncronas? Tá, deixa eu pegar aqui. Na verdade, logo no início, tem lá a playlist. Tu tá escutando meu canal? Larissa? É Melanie. Mas Melanie qualquer e coisa Penélope. Melanie é que vocês só veem nas fotos. Ô, Deixa eu pegar Larissa, aqui. qualquer coisa só procurar um pouquinho nos vídeos mesmo, que não é muito difícil de achar, não. Você vê lá, a aula tem geralmente 1 horinha de aula, 1h10. Aqui. eu acho que é porque, tipo, deve estar procurando aulas assíncronas, só que não tá com esse nome a playlist. Ela tá, tipo, Fundamentos Matemáticos para a Computação. É por isso que. Pode ser. Eu, na verdade, estava aulas assíncronas, mas eu tirei o nome. Tirei esse assíncrono daí. Tá? Eu tenho visto, tem ficado aula 1, aí o título da matéria, aí aula 2, assim vai. Mas beleza. Então tá, gente. Obrigado pela dica aí. Agora meu canal vai bombar. Vou postar tudo, tem que postar. Criar uma comunidade no Orkut lá do canal. Comunidade no Orkut, verdade, fazer isso. Bom, gente, posso encerrar? Pode. Então, beleza. Qualquer coisa vocês mandam mensagem. E é isso aí. Valeu, professor. Boa noite aí. Valeu. Boa noite. Valeu, Lares.